E aí? Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com o bolso de muita gente e com as contas do governo: precatórios. O nome pode até parecer complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. É basicamente uma dívida que o governo tem que pagar, com o carimbo da justiça. Pensa só, o que acontece quando alguém entra na justiça contra o governo e ganha? Depois de toda aquela batalha judicial, finalmente vem a vitória. Só que, quando o devedor é o governo, a comemoração dura pouco. Ganhar o processo, na verdade, é só o comecinho de uma jornada que, olha, pode levar anos até o dinheiro finalmente cair na conta. E é exatamente aí que surge o tal do precatório. Imagina que ele é tipo uma nota promissória superoficial. O tribunal bate o martelo e diz: olha, governo, seja federal, estadual ou municipal, essa dívida aqui é sua, o valor é este e não tem mais choro nem vela. Acabou o recurso. É a confirmação final, preto no branco, de que a dívida existe e tem que ser paga. Agora, é importante saber que nem toda a dívida judicial do governo vira essa novela. O que manda mesmo, como a gente vê aqui, é o valor. Se a dívida for menorzinha, até 60 salários mínimos no âmbito federal, por exemplo, ela vira uma RPV. Aí a história é outra, o processo é bem mais rápido e em até 60 dias o dinheiro está na mão. Agora, se o valor for maior que isso, aí sim vira precatório. E a fila, bom, a fila é bem maior. Pois é, e por falar nessa fila, vamos mergulhar agora na jornada de quem está esperando para receber. É um percurso cheio de etapas com prazos super rígidos, que podem fazer essa espera se arrastar por anos a fio. Olha só essa linha do tempo, ela mostra direitinho o caminho das pedras. Primeiro, o processo acaba de vez, sem chance de mais recurso. Depois, o juiz aprova os cálculos para saber o valor exato. E aqui vem o pulo do gato. O precatório tem que ser protocolado no tribunal até o dia 1º de julho. Se entrar até essa data, beleza, ele vai para o orçamento do ano que vem. Mas, se passar um diazinho que seja, já era. Fica só para o orçamento do outro ano. E isso aqui mostra perfeitamente como essa data é crucial. Pensa comigo, um precatório que entra no dia 30 de junho é pago no ano seguinte. Agora, se ele entra no dia 2 de julho, só 2 dias depois, o pagamento é jogado lá para frente, para o outro ano. É isso mesmo, um atraso mínimo pode significar, no mínimo, mais um ano inteiro de espera. É impressionante. Beleza, então o precatório entrou na fila. Mas não é aquela fila de quem chega primeiro leva, a coisa é um pouco mais complexa. A própria Constituição define umas regras de prioridade, que dependem do tipo da dívida e também da situação de quem vai receber. É como se existissem duas filas, sabe? Uma é a fila preferencial, a dos precatórios alimentares. O que é isso? São dívidas ligadas ao sustento da pessoa. Salários atrasados, pensões, aposentadorias, esse tipo de crédito passa na frente. E na outra fila, a comum, ficam todos os outros tipos de dívida, como uma indenização por desapropriação ou uma empresa que tem que receber de volta o imposto que pagou a mais. E não para por aí. Dentro da fila preferencial, ainda existe a superpreferência. A lei olha com mais atenção para quem é mais vulnerável. Então, pessoas com mais de 60 anos, com alguma doença grave ou com deficiência, têm o direito de furar a fila para receber uma parte do dinheiro antes. Geralmente, adiantam um valor até o limite da RPV. E olha que interessante na tabela. Quem tem mais de 80 anos passa na frente de todo mundo. É uma forma de tentar fazer justiça mais rápido para quem mais precisa, né? Ok, agora vamos virar a moeda e olhar pelo lado de quem tem que pagar, o governo. Para ele, precatório não é uma continha qualquer. É uma despesa obrigatória que não dá para adiar e que vem com um manual de regras fiscais super rigoroso. Para a administração pública, o ciclo é bem definido. O tribunal manda a conta, o governo é obrigado por lei a colocar aquele valor no orçamento do ano seguinte e durante esse ano tem que depositar a grana. E não há um gasto que se pode ignorar. Ele entra oficialmente na conta da dívida pública e pesa de verdade no balanço final. E só para deixar claro, não pagar não é uma opção, de jeito nenhum. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, é super séria com isso. Deixar de pagar um precatório que já está no orçamento é considerado uma falha gravíssima do gestor público. As consequências de não pagar são bem pesadas, viu? Um município ou estado que fica devendo pode ter verbas federais bloqueadas. Sabe aquele dinheiro para uma obra, para um convênio? Pode não chegar. Em situações mais extremas, a justiça pode até mandar sequestrar o dinheiro direto das contas públicas. E para o gestor, a coisa pode ficar feia, respondendo até por improbidade administrativa. Bom, com toda essa espera, é natural que muita gente procure um jeito de adiantar essa grana. Então vamos dar uma olhada nas saídas que existem e também nos grandes desafios que o sistema todo está enfrentando hoje.
Para quem tem pressa, existem basicamente 3 caminhos. O primeiro, vender o precatório no mercado. O dinheiro cai na conta rápido, mas com um belo desconto, o tal do deságio. A segunda opção é fazer um acordo com o próprio governo, que às vezes abre programas para pagar antes, mas também com desconto. E a terceira saída é usar o crédito do precatório para quitar impostos. Vira uma espécie de moeda de troca. E tudo isso nos traz a um problema gigantesco: o passivo represado. Leis mais recentes criaram um teto de quanto o governo pode pagar de precatórios por ano. É como uma represa com uma comporta pequena. O governo só pode soltar um pouquinho de água por ano. E o resto? Fica tudo acumulado, represado, formando uma nova fila de espera que só cresce. Quando a gente olha para o futuro, algumas coisas ficam bem claras. De um lado, tem um esforço para digitalizar tudo para ver se o processo anda mais rápido. Do outro, o mercado e o governo tentam criar mais formas de dar liquidez para esse crédito. Mas, no fim das contas, o grande desafio continua o mesmo: a pressão gigante que tudo isso causa nas contas públicas. No final, a grande questão é essa: como é que o Estado faz para equilibrar as contas, ser responsável com o dinheiro público, mas sem deixar de cumprir uma ordem judicial e entregar a justiça para quem ganhou uma causa? Encontrar a resposta para esse dilema é, sem dúvida, o que vai definir o futuro dos precatórios no Brasil. Valeu por acompanhar a gente nessa explicação.